Olá pessoal, sou Lucas Maciel, advogado e professor, e aqui é o canal em que nós debatemos temas relacionados ao direito. Hoje nós vamos falar sobre um novo tema relacionado à reforma tributária, que é a desconfiguração que a reforma pode causar no Simples Nacional. Antes de começarmos, gostaria de convidá-lo a se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, se inscreva também nas nossas redes sociais. Roda a vinheta, João. Pessoal, seguindo aqui a nossa série falando sobre reforma tributária, gostaria de convidá-lo também a conversar com a gente sobre um novo imbróglio aí que pode surgir em decorrência da reforma tributária e os projetos de lei que estão sendo elaborados no Congresso. E tudo isso pode gerar grande impacto para as empresas do Simples Nacional. E vou explicar o porquê para vocês. As empresas do Simples Nacional, como a gente já comentou em outros vídeos, são empresas que têm um regime simplificado de arrecadação e pagamento de tributos. Isso tem previsão constitucional no artigo 179 e no artigo 179 da Constituição Federal, e esses dois artigos falam que há uma necessidade de ter um regime diferenciado para as empresas pequenas, médias e também para os microempreendedores. Tudo pensando numa melhoria para essas empresas que estão iniciando e para que elas tenham uma possibilidade de competição em pé de igualdade com as empresas maiores. Então o Simples Nacional veio, em decorrência da Lei Complementar 123, e trouxe um regime diferenciado, tanto de arrecadação, de pagamento, uma simplificação nas declarações, ou seja, é um regime totalmente diferenciado e que beneficia as empresas, principalmente aquelas que têm um faturamento de até 4.800.000 por ano. Então, nessa situação, quando vem o texto da reforma tributária e fala sobre o IBS e a CBS, nós temos um impacto quando o projeto de lei 68 de 2024, ele cria todo o regime relacionado à questão do IBS e da CBS. A grande preocupação é que quando nós temos a ideia da não cumulatividade dentro do IBS e da CBS, isso pode gerar um grande problema para as empresas do Simples. Por quê? Porque quando há a movimentação de uma mercadoria, por exemplo, para uma empresa dentro do Simples Nacional, ela gera menos crédito e automaticamente com isso fica mais oneroso para a empresa do próximo setor. Então isso pode gerar o quê? Um desincentivo para a comercialização com essas empresas. E há também um outro problema que surge a partir disso, que é a questão do cashback, porque hoje, a partir dos projetos de lei que nós temos, principalmente o 68, nós temos a ideia de que o contribuinte, ele paga o IBS e a CBS e o consumidor pode pegar até 20% de volta do que ele pagou de imposto embutido como cashback. Só que quando a empresa é do Simples Nacional, ela gera menos cashback, porque como ela paga menos, ela gera menos cashback. Então isso vai fazer com que na hora que o consumidor vá comprar, por exemplo, uma televisão, ele vai observar isso. Então ele vai falar, ó, se eu comprar nessa loja aqui, eu vou ter cashback de tanto. Se eu comprar na loja que é do Simples Nacional, eu vou ter um cashback menor. Então eu prefiro comprar numa loja que eu tenha um cashback maior. Então tudo isso faz com que a gente repense a questão envolvendo a reforma tributária, uma vez que ela acaba indo contra o texto constitucional. Porque se nós temos que ter um tratamento beneficiado para as empresas do Simples, quando a gente tem uma reforma e um projeto de lei que não obedece isso, tecnicamente nós estamos diante de uma inconstitucionalidade desse projeto de lei. Então isso tudo tem que ser visto com muito cuidado, porque a gente coloca em xeque todas as empresas do Simples Nacional, que é um regime que ampara muitas empresas no nosso país. Isso pode gerar aí uma concorrência desleal e pode gerar um aumento no número de quebra das empresas ou forçar que essas empresas do Simples Nacional saiam desesperadamente do regime do Simples e, teoricamente, sequer consigam sobreviver no lucro real e lucro presumido. Então isso tudo tem que ser analisado com cuidado e o Congresso precisa analisar isso antes de aprovar essas leis que estão lá sendo discutidas. Uma última observação também, que é bastante comentada sobre a reforma tributária e o Simples Nacional, é aquilo que vale também para todos os tipos de empresa, que é a questão do período de transição, em que nós vamos ter que conviver simultaneamente com os dois modelos
no período de 2026 a 2033. Então é outra coisa também que precisa ser muito bem pensada para que a gente não tenha aí uma dificuldade para as empresas, principalmente do Simples Nacional, uma vez que essas empresas elas precisam e devem ter um regime diferenciado. Quando há uma transição com essa complexidade, isso pode também gerar grandes problemas para as empresas do Simples Nacional. Nós vamos aguardar então para ver os próximos desdobramentos e voltamos a falar aqui no nosso canal. Um abraço, até o próximo.